Me fala uma coisa, o que você faria se o melhor jogador do seu time resolvesse se transferir pro rival? Esse tipo de coisa já rolou muito no futebol e gerou muita treta. E é por isso que esse vídeo é um compilado com as melhores histórias sobre isso que rolaram aqui no Radar, numa versão estendida. Então vem com a gente e aproveita. Camisas queimadas, vaias ensurdecedoras e o fim trágico do que um dia pôde ser chamado de história de amor. É isso que acontece quando a estrela de um clube aceita uma proposta para jogar por um grande rival. Eu já te contei aqui o que aconteceu quando o Figo resolveu trocar de clube na Espanha. Milhares de torcedores e até os próprios jogadores sentem como se tivessem sido traídos. É normal que a primeira reação ao você encontrar o ex-ídolo muitas vezes seja de revolta. Mas e se eu te disser que teve uma vez que aconteceu justamente o contrário? O time inteiro tendo que aplaudir o traidor. O Radar Peleja de hoje explica por que uma antiga tradição causou um dos maiores constrangimentos na carreira de Van Persie. O futebol é um esporte cheio de regras de etiqueta. Tocar a bola para fora quando o jogador está machucado, cumprimentar os adversários depois de uma partida. Esses são exemplos do chamado fair play. A guarda de honra faz parte dessas boas práticas. E apesar de não ser tão famosa aqui no Brasil, é bastante comum na Europa. Eu explico. Ela acontece quando uma equipe que acabou de vencer um campeonato é recebida no jogo seguinte pelo adversário com uma salva de palmas. Os jogadores formam uma espécie de corredor e aplaudem a entrada em campo dos campeões. Você já deve ter visto numa final de torneio europeu. A tradição que surgiu na Inglaterra nos anos 50 é muito popular no país até hoje. Na temporada 2019-2020 da Premier League, o Liverpool conquistou seu primeiro título em décadas e foi aplaudido pelos rivais do Manchester City. A guarda de honra é uma demonstração de respeito entre as equipes, mas nem sempre é isso que se vê na prática. No mesmo campeonato inglês, a temporada 2011-2012 foi a consagração do atacante holandês Robin van Persie. O então capitão do Arsenal foi o artilheiro da liga com 30 gols, levando para casa a chuteira de ouro naquele ano. Ele ainda entrou para a seleção do campeonato e foi eleito o atleta do ano pela Associação de Jogadores. O cara era um ídolo por lá. Apesar da performance do Van Persie, os Gunners terminaram em terceiro lugar, quase 20 pontos atrás do vice-líder Manchester United. Com o fim da temporada mágica do holandês, foi encerrado também o seu contrato com o Arsenal. Depois de 8 anos defendendo o time londrino, Van Persie tinha conquistado só um título e não concordava tanto com a visão da diretoria do clube. Em agosto de 2012, depois de muita especulação, ele fez o que poucos imaginavam. Foi para um rival direto, o Manchester United. A notícia causou a ira dos torcedores do Arsenal, que chegaram a colocar fogo em camisas do seu ex-ídolo. Ele era considerado por muitos um traidor a partir dali. Eu precisava ir para uma equipe que soubesse como ganhar, justificou ele numa entrevista em 2020. Apesar da transferência polêmica, a mudança de ares trouxe o que Van Persie tanto queria, os títulos. Ao lado de Wayne Rooney e Chicharito Hernández, o holandês formou um dos melhores ataques do campeonato e foi artilheiro da liga pelo segundo ano consecutivo. Logo no seu primeiro ano, veio a conquista do campeonato inglês. Depois de um 3-0 sobre o Aston Villa com direito a hat-trick do Van Persie, em pleno Old Trafford, o United garantiu a taça com 4 rodadas de antecedência. Como manda a tradição, no jogo seguinte, o United deveria receber a guarda de honra dos adversários. O problema é que o confronto marcado para a 35ª rodada desde o início do campeonato era contra o Arsenal, em Londres. 8 meses depois, ele voltava então à antiga casa e pela primeira vez reencontrava os seus ex-companheiros e, claro, a torcida. Era esse o clima no Emirates Stadium naquela tarde de domingo, quando o Manchester United e o atacante entraram em campo. Arsenal might not like it, they're not supposed to like it. But the guard of honour is the correct thing to do. The reception for Robin van Persie may not be, but it was perhaps as inevitable as it is hostile. Numa entrevista de 2020 para o podcast oficial do United, Van Persie disse que a experiência foi muito embaraçosa e que se sentiu desconfortável com o gesto. Eu não estava curtindo nem um pouco e só queria que acabasse logo. Faz parte das regras, eu sei, mas do meu ponto de vista não precisava acontecer, não naquele dia. No jogo em si, os Gunners abriram o placar logo de início, mas o United empatou com um gol de pênalti do próprio Van Persie, que preferiu não comemorar, e ficou por isso mesmo.
Anos depois, em 2018, quando Arsène Wenger deixou o comando do Arsenal, o atacante fez uma homenagem ao lendário técnico e publicou imagens nas redes sociais dos tempos em que vestiu a camisa do antigo clube. E pelos comentários dos torcedores londrinos, parece que essa treta nunca foi bem resolvida. E você, como torcedor, teria perdoado o Van Persie? Aplaudiria ele depois do título? Imagino que tenha bastante torcedor do Arsenal que segue o Peleja aqui e que pode deixar opinião. Jogar pelo maior rival do time que você fez história pode te dar muita dor de cabeça. Aqui no Radar Peleja eu já te contei algumas vezes que isso aconteceu e não terminou muito bem. Mas pro atacante Paulo Nunes, jogar pelo Corinthians depois de ser ídolo no Palmeiras foi uma das piores decisões que ele poderia ter tomado. E não sou eu só quem diz. Ele mesmo garantiu isso numa entrevista pro UOL em 2018. Mas eu assumo que foi o maior erro da minha vida. Isso aí é sem dúvida. O Radar Peleja de hoje te conta como foi a polêmica passagem do Diabo Loiro pelo Timão. Junho de 99, estádio do Morumbi. Palmeiras e Corinthians faziam um jogo de volta da final do Campeonato Paulista daquele ano. O Corinthians tinha vencido por 3-0 na ida. E com o 2-2 no placar no segundo jogo, a menos de 15 minutos do apito final, o título já parecia garantido. Foi nessa hora que o Edilson Capetinha, atacante do Corinthians que tinha acabado de fazer o gol de empate, teve uma ideia. Mas pera, antes, se você não se lembra muito bem do que estava rolando naquela época, ou ainda não era nascido em 99, eu preciso te dar alguns contextos. A final do Paulistão estava rolando num domingo, dia 20 de junho, mas na quarta-feira, dia 16, o Palmeiras tinha vencido a sua primeira Libertadores contra o Deportivo Cali, em casa. Entre a quarta e o domingo, tinha muito palmeirense feliz da vida com o título continental. E sabendo que reverter o resultado no Paulistão seria muito difícil, alguns torcedores estavam diminuindo a importância do estadual. Tudo isso veio à cabeça do Edilson quando a bola chegou no pé dele aos 30 do segundo tempo naquela final. E aí começaram as embaixadinhas. O Palmeiras tá cansado agora, já tá andando, o Evair tá andando, o Zé tá andando, o Paulo Nunes tá andando, já faz uns 10 minutos que tá essa situação. Agora... Olha aí, vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso o Edilson. Não podia ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi pra cima. Jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás do Edilson. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Era o Marcos, era tudo que não podia acontecer. A rivalidade tá no ar. Um dos protagonistas daquela briga generalizada foi justamente Paulo Nunes, que tentou como pôde acertar o corintiano. O árbitro Paulo César de Oliveira, escoltado pela polícia, encerrou a partida ali mesmo e deu o título pro Corinthians. Na saída do campo, Paulo Nunes ainda cutucou os campeões. Faltou respeito. Nós não temos culpa que eles não ganharam a Libertadores. Fica com o Paulistinha aí que eles merecem. Esse talvez tenha sido o seu maior conflito direto com a torcida alvinegra, mas não foi o único. Era comum ver o Diabo Loiro provocando os rivais sempre que ele tinha uma chance. Tipo quando ele comemorou um gol com a máscara da tiazinha. Paulo Nunes! 18 do primeiro tempo, uma jogadaça do Júnior. Fez tudo aqui pela esquerda. Ou então com a máscara do porco. E claro, com as famosas dancinhas. Palmeiras 3, Corinthians 0. Tudo isso fez com que o Paulo Nunes fosse um dos grandes desafetos dos corintianos naquele final de anos 90. Por isso, em janeiro de 2001, quando a sirene do Parque São Jorge tocou e foi anunciada a contratação do Diabo Loiro pelo Timão, muita gente foi pega de surpresa. O atacante estava insatisfeito com a reserva na segunda passagem pelo Grêmio e o Corinthians, que estava precisando de um cara como ele, viu como uma boa opção. Mas quem não pensava o mesmo que a diretoria do clube, é claro, eram os torcedores. Antes mesmo do Paulo Nunes ser anunciado, líderes dos Gaviões da Fiel, a maior organizada do Corinthians, pediram uma reunião com ele. Mas a torcida do Corinthians quer falar contigo antes. Eu falei, mas quer falar como? Eu falei assim, não, em algum lugar você escolhe e eles vão lá falar contigo. Eu falei, quantos? Uns 5 só. Aí eu falei, veio 2 seguranças e meu advogado. Entrei ali na 23 de maio, naquela churrascaria, né, que vai pro Porto. Entrei ali, tô sentado lá com um segurança meu aqui, o outro tava em pé lá no canto e o meu advogado aqui. Começa a entrar
uns 60 torcedores do Corinthians, gritando. Falei, fudeu, agora me bate aqui mesmo. Apesar da tensão inicial, o atleta assinou o contrato com o Corinthians, ganhou a camisa 10 e passou a fazer parte do time. Desde o começo, ele não teve vida fácil. Quando entrava em campo, era vaiado por uma parte da torcida, que até criou uma música pro atacante. Ô Paulo Nunes, presta atenção, muito respeito com a camisa do Timão. Fora de forma e contundido nas primeiras semanas, ele chegou a treinar um tempo afastado do restante da equipe, o que ajudou a esfriar os problemas com a Fiel. Ainda assim, Paulo Nunes continuava recebendo ameaças de torcedores, seja por telefone ou até pessoalmente. Uma vez, 3 homens me disseram num restaurante que da próxima vez que me encontrassem, me dariam um tiro no joelho, disse ele em entrevista pra Rádio Globo na época. O clima estava bem longe de ser o ideal, mas algumas boas atuações, a titularidade e a conquista do Paulistão de 2001 tiraram um pouco os holofotes do passado do atacante. Só que uma treta entre os colegas Ricardinho e Marcelinho Carioca fez a situação piorar de novo. Marcelinho acusava Ricardinho de ser um espião do então técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, entre os jogadores. Mas o boato se voltou contra o próprio Marcelinho, que foi desmentido e viu todos os jogadores e a comissão técnica se unirem a favor do seu desligamento. A saída do Marcelinho do clube, um dos maiores craques daquele time e também muito querido pela torcida, gerou revolta entre os corintianos. Apesar do Paulo Nunes não ser um dos protagonistas dessa confusão, os efeitos da crise respingaram nele também. Durante a pré-temporada que o time fez na cidade de Extrema, em Minas Gerais, isso em julho de 2001, o atacante conta que recebeu ameaças caso não deixasse o clube. Mensagens anônimas eram deixadas para ele com vozes diferentes e alguns palavrões, dizendo que ele iria morrer. Ele chegou a enviar essas mensagens para a polícia, mas as ameaças não pararam. A gota d'água foi o que aconteceu no empate contra o Gama, em agosto de 2001, no início do Campeonato Brasileiro. O estádio do Pacaembu inteiro cantou o coro: "Ô Paulo Nunes, fica quietinho, quem é você para falar do Marcelinho?" Isso em referência, é claro, à polêmica anterior no Corinthians. Dias depois, o Paulo Nunes convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a sua saída do clube. Eu achava que as cobranças viriam, mas só no lado profissional, nunca pelo lado pessoal. O torcedor vive de paixão e não tem como desassociar minha imagem ao Palmeiras, concluiu o jogador. Depois da sua saída do Corinthians, tentou assinar com o Flamengo, mas o técnico Lula Pereira barrou a contratação. O ex-jogador, que hoje é comentarista do Grupo Globo, não esconde o arrependimento por esse capítulo da sua carreira. Eu sempre digo isso e repito, não é pela instituição Corinthians, que eu respeito e sempre respeitei. Tanto que fui jogar lá, né? Tanto que tive a coragem de enfrentar tudo aquilo que eu imaginei que eu fosse enfrentar. Se eu tivesse refletido direito, por tudo que eu fiz pelo Palmeiras, por o ídolo que eu sou no Palmeiras, né? E por tudo que eu fiz contra o Corinthians. Porque eu digo isso, sempre repito, se eu fosse um corintiano, como a maioria dos corintianos são, e o Paulo Nunes estivesse lá e estava vindo para o meu clube, eu também, como corintiano, não gostaria. Foi um erro. Cada um tem seu erro, eu admito isso, mas assim, é uma coisa que aconteceu e foi passado, mas que eu me arrependi, isso é um fato que todo mundo já sabe. E você, também acha que foi um erro Paulo Nunes ter vestido a camisa do Corinthians? Algum jogador do time que você torce já vestiu a camisa do clube rival? Bom, se eu fosse jogador, acho que eu fugiria dessas polêmicas e evitaria o rival. A primeira vez que você ouviu o boato que Neymar iria para o Real Madrid anos depois de jogar pelo Barça, pode ter pensado, o torcedor do Barça ficaria espumando de raiva. Mas existe um caso específico de um jogador odiado que já fez esse movimento. E pior, numa transferência direta de um clube para o outro. O Radar Peleja de hoje te conta sobre a provável maior traição que uma torcida já sofreu. No final dos anos 90, o mundo se encantava com craques brasileiros como Ronaldo e Rivaldo. Mas havia um português que levava à loucura jornalistas e torcedores na Espanha, Luís Figo. Seus dribles e a precisão nos passes e finalizações faziam a torcida do Barcelona o idolatrar. No seu 5º ano pelo Barça, em 2000, ele já havia sido em alguns jogos até o capitão da equipe. Algo difícil de acontecer com um estrangeiro. Parecia que Figo ficaria no clube até o fim da sua carreira. Tamanho era o fanatismo do catalão. Mas no meio daquele ano, uma notícia surpreendeu o mundo. O craque havia recebido proposta financeira absurdamente alta do rival Real Madrid. Ele achou que seria o momento de ser mais valorizado e via com bons olhos o investimento do clube merengue, que anos depois formaria um elenco galáctico. Quando o boato dessa proposta começou a se espalhar na cidade, as primeiras reações começaram a surgir. Xingamentos, ligações anônimas e até ameaças de morte chegaram aos ouvidos do português. Figo, mesmo assim, aceitou a transferência.
Corajoso ou inconsequente? Talvez nenhum dos dois. Segundo Paulo Futre, um dos intermediadores do negócio realizado, o empresário de Luís Figo havia assinado uma cláusula até então secreta com Florentino Pérez, na época candidato a presidente do Real Madrid. Se Florentino fosse eleito presidente, Figo teria que ir para o Real Madrid. E se desistisse, teria que pagar uma multa de 35 milhões de euros. O português chegou a dizer para o seu representante Jorge Veiga que não queria mais ir a Madrid, principalmente depois de ver a ameaça de morte que suas filhas sofreram. Quando Florentino Pérez venceu as eleições, Veiga começou a chorar. Ou o Figo ia para o Real Madrid, ou o Veiga teria que pagar 35 milhões de euros. Ele não queria ir, mas estava amarrado a essa cláusula, disse Paulo Futre ao programa El Chiringuito em 2018. Esse detalhe, então, ficou guardado por 18 anos. Talvez, se fosse revelado na época, Figo não precisaria ter passado pelo que houve nos meses seguintes. Na sua primeira partida pelo Real Madrid no Camp Nou, esse era o clima. As vaias eram tão altas que Figo chegou a tapar os ouvidos, como se estivesse incomodado com o barulho. Ou seria só um deboche com o torcedor? Fato é que ele foi perseguido pelos catalães, com xingamentos e vaias, sempre que era envolvido em algum lance no jogo. Ele fez uma péssima partida, e o Barcelona venceu. Menos de 3 anos depois, um novo clássico. Só que dessa vez, os catalães estavam ainda mais mordidos. Figo já era ídolo em Madrid, tendo vencido em 2001 o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. Muitos gritavam, porco traidor. Outros jogavam objetos, que eram atirados em direção ao português quando ele se aproximava das laterais. O capitão do Barcelona, Puyol, tentou acalmar a torcida, mas sem sucesso. Num escanteio que Figo bateria, foram arremessadas garrafas de cerveja e de uísque, tentando acertar suas costas. Até uma cabeça de porco chegou a ser atirada e caiu próximo aos seus pés. O juiz, nesse momento, paralisou o jogo e Figo teve que correr para o vestiário junto com os companheiros. A cena foi tão marcante no futebol mundial que uma réplica dessa mesma cabeça de porco foi exposta no Museu Futebolístico na Alemanha. O Barcelona recebeu a punição de 2 jogos com portões fechados, mas nunca chegou a cumprir a pena. Isso porque foram anos recorrendo, e só em 2005 o caso foi resolvido com o pagamento de uma multa simbólica. Foram 10 anos de Luís Figo na Espanha, metade em Barcelona, metade no Real Madrid. A primeira metade certamente quer ver o ex-jogador longe da Catalunha. E que sirva de alerta para aqueles que tentarem fazer o mesmo movimento, achando que na torcida do Barça só tem turista. Até o próximo episódio.